E a queda no banheiro do Palácio da Alvorada do presidente Lula há 2 meses e que terminou com 2 cirurgias 2 meses depois, levantou diversas questões. Afinal, o que observar se você é ou tem um parente idoso vítima de queda, mesmo meses depois? Aqui no estúdio do Balanço Geral Alagoas, eu converso ao vivo com o médico neurocirurgião Vitor Hugo. Bom dia, doutor. Bom dia, como é que está o senhor, doutor Vitor? Bem-vindo. Queda, qualquer pessoa pode levar, né? Jovem, mas em especial os idosos, são quedas que realmente podem complicar demais. A pergunta para o senhor após um paciente idoso, né, bater a cabeça numa queda da própria altura, o que a gente deve observar, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Em média, 60% a 70% das quedas em idosos são quedas domésticas, né? Dessas, cerca de 40% acontecem com quedas com traumatismo craniano ou traumatismo na coluna e cerca de 10% são traumatismos importantes. Nós precisamos ver alguns efeitos e alguns sintomas, tanto logo após a queda, como algumas horas e alguns dias depois. Perda de consciência, vômitos incorrecíveis, dor de cabeça que não passa com medicações habituais, crises convulsivas, todos esses são sinais de alarme que precisam de uma avaliação de um médico e muitas vezes uma tomografia de crânio para elucidar o caso. Doutor, por que idosos estão mais propensos a quedas? É a estrutura óssea? É que vai perdendo a força? Por que eles caem mais? Existe um conjunto de fatores que predispõem os idosos a terem mais quedas. A fragilidade óssea, a dificuldade de equilíbrio, muitas vezes medicações que interferem na coordenação e no equilíbrio, a perda de massa muscular à medida que o idoso, né, fica mais velho. Então, tudo isso predispõe a mais quedas, dificuldades visuais. E é importante, vocês que estão em casa, se atentarem para pequenas coisas que parecem detalhes, mas são muito importantes para evitar quedas com seus idosos. Questão de batentes, tentar sinalizar batentes, evitar deixar objetos no chão. Na região do banheiro, principalmente se o idoso tiver dificuldade, algum déficit de equilíbrio, tentar colocar barras, evitar o uso de tapetes. Então, são pequenas coisas que podem fazer a diferença e salvar uma vida. Doutor, qual o sangramento intracraniano lá dentro, né, do crânio mais comum no pós-queda? Bom, no idoso, né, após um TCE, o sangramento mais comum é como no caso do presidente Lula, que é o caso do hematoma subdural crônico. O que é isso? É um hematoma que ele não é dentro do cérebro, ele acontece entre o cérebro e o osso. Então, se a gente pegar a cabeça e começar de lateral para dentro, então a gente tem pele, a gente tem o osso, a gente tem uma membrana que chama de dura mater e a gente tem uma outra membrana que é bem colada ao cérebro, que é a aracnoide. Então, esse tipo de hematoma ele ocorre entre essas duas membranas. E o que é que acontece? Depois de um trauma, o cérebro chacoalha, né? E principalmente nos idosos que tem uma redução do volume cerebral, então ele tem uma atrofia cerebral, essas veias entre essas duas camadas, elas estão mais esticadas e é mais fácil delas romperem. E ao decorrer de horas, dias e às vezes semanas, vai formando um sangramento bem lentamente. E esse sangramento vai aumentando ao decorrer do tempo e pode comprimir o cérebro. Do outro lado é osso, então não comprime, mas comprime o cérebro que ele é mais frágil, certo? E a partir daí aumenta a pressão intracraniana e pode dar vários sintomas neurológicos. Dentre elas, essa dor de cabeça que o presidente acordou na madrugada e falaram, não, realmente é um novo sangramento. Sim. Doutor, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelas dicas, pelos toques. Vale demais, né? Pra gente, para quem tem idoso em casa e para o senhor que é idoso e idosa. O ambiente de casa é fundamental para que você evite quedas, né? Porque senão o negócio se complica. Doutor, um grande abraço e até a próxima, tá?